2 Timóteo 4, 6, 8, amém? Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. Diz o apóstolo Paulo, o momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, a guerra, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, aí está a tua palavra que jamais volta vazia, Pai. Que ela dê pão a quem tem fome, semente ao semeador, edifique a nossa alma, o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que nenhuma ave de rapina possa roubá-la, que nenhuma seja à beira da estrada, que nenhum mato venha a afogá-la, Pai, abafá-la, mas que ela produza 100 por 1 em cada um de nós. Nos dá o crescimento, a revelação, novos níveis de entendimento da tua palavra, para a tua glória, nos dê armas para a vitória, em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa noite é 2022, ainda estamos em guerra. Se tem uma coisa que está todo mundo falando de um dia para cá, é o quê? Guerra. Hoje à tarde eu fiquei pensando nisso, pensando ontem, e aí eu pensei, poxa, 2022 ainda estamos em guerra. É claro que essa guerra que está lá fora é uma guerra física, nós ainda estamos em guerra espiritual, amém ou não? Que atinge o nosso físico de outras formas. Então nós percebemos aqui que no contexto, no cenário ao qual o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele teve a revelação da sua partida. Que intimidade maravilhosa que eu anseio ter de novo. Deus falar, prepara tudo, já já você está subindo. Já pensou que lindo? E Paulo escreve a Timóteo, olha, chegou meu tempo, está pertinho a minha ida, e ele realmente morreu pouco depois. Quer dizer, Deus avisa Timóteo, e avisa Paulo na intimidade que ele tinha da sua partida. Então o contexto aqui é a revelação da partida de Paulo, onde ele então escreve a Timóteo, resumidamente nesses versículos, ele resumiu o que foi o seu ministério, ele resumiu o que foi o seu grande chamado, de perseguidor a perseguido, de matador a o homem que amava os crentes, que amava a obra e que protegia, da riqueza para, como ele diz, tive fome, tive nudez, tive preso, tive abundância, sei viver em todas essas coisas. Era um cenário de despedida ao escrever ao seu amigo Timóteo, que já não era para mim mais somente o discípulo, mas era um amigo ao qual ele prezava, ele amava, ele estava sempre junto, seja presencialmente, ou seja, por cartas. Então nós percebemos que nesse cenário da partida de Paulo, eu entendo que ele deixou aqui 3 direcionamentos fantásticos, diferenciados nesse pequeno texto que eu li. Nos deixou 3 formas de vermos como é a nossa guerra sobre a terra, a responsabilidade sobre nós e o desafio dessa corrida. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, inspira a nossa vida, inspira, desafia e nos mostra que é possível. O que eu mais gosto das epístolas de Paulo é que na maioria delas ele faz isso. Ele mostra a dificuldade, ele mostra o que sofreu, ele mostra o que Deus está com ele, e ele mostra que é possível superar e ser forte naquele que tudo nós podemos e nos fortalece, amém ou não? Então é lindo o que Paulo escreve para nós. E falar de guerra agora é o que está na nossa mente, é o que está os nossos olhos se apercebendo de longe, essa guerra aí da Rússia com a Ucrânia. Eu tenho acompanhado, lido algumas coisas de perto, e eu me tornei fã das atitudes vou falar, eu não sei se a pronúncia é essa, tá, irmão? É Zelensky, né? Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, o presidente. Você sabe que ele era um artista, né? Fazia comédia e fez um filme, mais de um filme. Eu não sou fã dele porque eu não conheço ele, mas a postura, a posição diante da guerra, as frases que ele tem colocado, tem me impressionado muito, tem me inspirado, né? Não é que eu estou inspirando em alguém que não é convertido, mas não é só em convertido que você se inspira nas coisas que são boas. Você não vai inspirar no não convertido no pecado,
na ruína, em outras coisas. Mas eu tenho prestado atenção dele, sabe? Eu tenho visto coisas interessantes. E Deus foi desenhando essa palavra, me dando essa palavra, eu fiquei muito feliz. Então, 3 coisas Paulo nos dá nesses versículos. Primeira, para quem gosta de anotar, estamos em guerra. Fala comigo, estamos em guerra. E ele diz, combati o bom combate. Paulo, depois convertido, não pegou espada, não matou soldados, não foi para o fronte, não foi para a guerra. Então, se ele combateu o bom combate, foi espiritual, foi pela a igreja. A sua carne sofreu pelo combate espiritual. A guerra espiritual faz com que nossa carne sofra. Quando você volta a jejuar, volta a orar, volta a ser um crente de fronte da guerra espiritual, fala a verdade, você começa a passar mal, as coisas começam a ficar difíceis, vem os levantes, não é verdade ou não é? Quem já fez sabe, quando você está mais quietinho, as coisas vão se pacificando na sua vida. Eu sempre falei assim, quando o crente está com a vida tudo certinho, como é que você está? Tem uns 10 anos que nada acontece. Eu falo, nossa, esse aí desviou. O diabo já deixou ele em paz. Então quando você vai para o fronte, igual o Paulo que sentiu fome, foi chicoteado, foi humilhado, náufrago, né? Serpente mordendo, passou frio, aquela coisa toda, sente na carne a batalha espiritual. Então quando ele fala combati o bom combate, porque ele ia morrer, ele não falou que parou de combater, ele não falou que aposentou, ele começou dizendo que ele já Deus tinha chamado ele, que ele ia morrer naqueles dias. Então ele fala, eu combati o bom combate. Essa guerra que você está vendo hoje, que é moderna, é diferente, todo dia tem combate, seja no ar, seja na terra, tem combate. Semana passada a Ucrânia afundou um navio de guerra, um dos maiores do mundo, para que o inimigo não tomasse posse dele. Então tem guerra no mar, tem guerra em água, em solo, no ar, em todos os momentos. Queridos, o grande problema é que a igreja, numa certa feita, ela avançou muito para o lado de falar do inimigo. Vocês devem lembrar, quem tem muitos anos de cristão, e aí começou a falar demais, começou a ter batalha espiritual demais, e aí começou a inventar muita moda, começou a inventar coisas que não existiam. Eu lembro que na época do falido G12, eles identificaram portais no Brasil, diz eles que eram onde os diabos entravam. E aí tem um portal aqui em Planaltina, vocês que é de Planaltina, eu nunca quis ir lá ver esse negócio, eu preferi ver desenho animado. Tem um portal, inventaram o portal, era falado demais. Aí viu os pastores do G12 fechar o portal, e jogava óleo no ar lá, e orava e fechava o portal. Aí passavam uns 10 dias, eu estou vendo lá no negócio do estado do cara, outro pastor veio fechar o portal. Depois passou um mês, outro fechou o portal. Eu falei, ué, só tem um portal? Ele está fechando mal demais. O cadeado é fraco, a guerra espiritual está fraca, que o portal abre. Aí veio um outro e alugou um helicóptero, sobrevoou sobre Brasília e jogou óleo, estou abençoando Brasília. Hoje ele está na cadeia por importunação sexual de mulheres. Então essa moda toda, essa falação, eles começaram a bater em nós, que a gente falava muito da guerra. A igreja parou de falar na guerra espiritual, a igreja parou de incentivar a guerra espiritual. Nós baixamos as armas, abaixamos a guarda, e hoje nós temos, eu falo isso de camarote, que eu venho falando isso desde 2014, falando não da igreja pura de Jesus, mas aquilo que forma a igreja, as denominações, a mais fraca da história, a menos combativa da história, a que mais fala em dinheiro, em prosperidade, a que mais tem adultério, a que mais tem traição, a que mais tem ameaça, a que mais tem briga, mandado judicial na época da eleição das igrejas, polícia na porta para o crente não entrar, para não tomar posse. Vaidade, diversidade. Esse dia entrevistou umas pessoas que estavam voltando para o catolicismo, perguntou, por que você está voltando? É porque a igreja católica não tem ninguém que comanda, cada um fala uma coisa. Nós temos que admitir, eu não estou falando mal, não estou dando um nome, apesar da língua coçar, mas temos que ter humildade de olhar, que quando baixamos as armas nos últimos 10 anos, a igreja enfraqueceu a guerra, nós começamos a aceitar tudo, nós não fomos para o mundo, mas muitas trouxeram o mundo para dentro, e não estou falando de pecado, estou falando de estilo, de músicas, de danças que não pertencem ao Senhor, de vestimentas que não pertencem ao Senhor, e eu não sou tradicional. Mas irmãos,
Eu apanhava quando falava isso em 2014, eu sempre fui um Zé Ninguém. Agora que os famosos estão falando, o povo está ouvindo, mas quem anda comigo sabe que eu alertei o que estava acontecendo. Eu vou encontrar Deus com os 300 membros da Seara Viva, e quando tiver mais, tranquilo. 2011 eu falei o que viveu em 2016, 16 estou vivendo agora. Eu sempre alertei aqueles que são chamados de minhas ovelhas, que Deus confiou nas minhas mãos, da minha esposa e dos meus pastores. E agora nós estamos no absurdo de uma igreja que não sabe guerrear, não sabe lutar, lares fracos, divórcios como nunca houve na casa do Senhor, cultos que as pessoas vêm para receber e não mais para adorar. Queridos, alianças, grandes denominações e redes permitindo o divórcio, porque não podem perder os seus líderes, aliançando agora com a opção sexual contrária à Bíblia, e nada com as pessoas que têm sua opção, nada. Eu tenho amigos, eu os recebo na igreja, eu converso, eu cuido, nada contra as pessoas, mas para não perder membros, as alianças. Eu lembro quando eu andava com um dos maiores do Brasil, do meio evangélico, e eu falei: por que você já não fala a verdade mais para quem é idólatra? É porque eles estão visitando a igreja, a gente fala, eles não voltam, e a gente precisa do dízimo deles também. Isso foi os meus ouvidos que ouviram. Mas nós precisamos resgatar que nós, 2022, ainda estamos em guerra, e até que nós possamos morrer, ou Jesus voltar, o crente sempre estará em guerra espiritual pela sua própria alma. Não dá. Ou nós resgatamos a guerra na nossa casa, começando por mim. Eu não sou diferente de você, eu também relaxei. O que está mais cheio na rede social é de falso pastor. Tem os verdadeiros sócios. Tem um, irmão, nossa, Deus tem que até me ajudar, porque ele está falando até que Jesus não vai voltar. Está lá pastor e tal. Agora ele cismou de falar coisas absurdas sobre batalha, sobre tantas coisas. Quer dizer, a Bíblia falou que eles viriam, e que as pessoas tinham comichão nos seus ouvidos e procurariam ouvir aquilo que lhes agradava. Quando eu passo a ouvir só o que me agrada na internet ou pessoalmente, eu perdi a vontade de lutar, porque aquele que está te dando o que te agrada é com quem você teria que lutar. Tem alguém comigo? Diga amém. Então, queridos, nós precisamos resgatar o combate no monte, o combate em casa. Precisamos orar sobre a nossa casa, orar sobre a nossa família, orar sobre os nossos negócios, orar sobre nós. Precisamos ser a Seara Viva. Eu te desafio a ser uma das poucas igrejas que vão restar para ser chamada daqui 10 anos de remanescente. Vai apertar o bigode, vai ter momento que não vai poder comprar, vai ter momento que seremos ameaçados. Tem leis em andamento que, se voltar a ala vermelha, vão aprovar, e os pastores ficarão apertados. Externamente, todos os dias o inimigo da nossa alma luta violentamente contra nós. Internamente, a nossa carne luta contra o nosso espírito, e o espírito contra a carne, todos os dias da nossa vida. Sim ou não? Todos os dias somos tentados, todos os dias somos colocados a perder a fé. Tem dia que bate o desânimo mesmo, tem que falar: não quero ir na igreja, eu não tenho vontade mais, virou essa bagunça. Tem hora que eu nem me apresento como pastor, eu prefiro que eles vejam que eu seja pastor com a minha vida. Porque quando se apresenta que é pastor, hoje as pessoas já te olham de um jeito com nojo. Tem uns que já levantam a mão. Incrível. Gálatas 5,17, olha só. Então, a primeira coisa é: estamos em guerra, não esqueça. Gálatas 5,17: porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro. O que é isso? Batalha. De um modo que não conseguis fazer aquilo que quereis. Amém ou não? Está dizendo que tem hora que a luta intensifica tanto que eu não consigo fazer o que eu quero, o que eu desejo. Não consigo orar, não consigo louvar, não consigo ter comunhão, não consigo ler a Bíblia. Tudo toma conta. A vida é aprisionada em tantas coisas que tem hoje, que não é pecado, mas que toma o nosso tempo, o meu e o seu, de tal maneira que a briga da carne e do espírito nos desgasta. Então ele está dizendo que a guerra interna está dentro de nós, a guerra externa vem contra nós. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Olha a direção:
combate a boa batalha da fé. É uma ordem para nós. Toma posse da vida eterna, ela é de graça, já foi me dada. Ele está dizendo: toma posse. Ou seja, se eu não vigiar nessa luta, se eu não guerrear as guerras que vêm sobre mim, eu não terei como tomar posse. Eu vou acabar me rendendo, eu vou acabar me cansando, eu vou acabar perdendo. Eu vi uma matéria essa semana que eu estou abismado. A última pesquisa no Brasil calcula que já tem mais de 2 milhões de desigrejados. Sabe o que é um desigrejado? É um cristão, um crente, um filho de Deus, que não acredita mais na igreja reunida. Está em casa, está longe da brasa. E ele diz: combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado. Irmão, o que é convocado? Quem convoca? Autoridade. Quem te convocou para essa guerra? Jesus. Você só descobre isso depois que você desce nas águas e sobe. Tanto que Paulo fala aqui, para quem que é a guerra? Tendo já realizado a boa confissão diante de muitas testemunhas. Naquela época confessava Jesus e batizava diante de muitas testemunhas. Então ele fala: quando você confessou Jesus como Senhor diante das testemunhas, foi batizado, agora você foi convocado. Lendo o versículo ao inverso, você foi convocado para combater a boa batalha da fé. Está na hora da igreja despertar. Nós ainda estamos em guerra. O inimigo da nossa alma não se aquieta. Esse pastor, entre aspas, falou assim essa semana: Deus, quando eu gosto de ver assim, para me entender o que está acontecendo. E ele fala: por que é que só manifesta demônio dentro das igrejas? É tudo mentira. Por que é que não manifesta num baile de funk? Ele fala. Eu pensei: nossa, a resposta é tão óbvia. Se fosse verdade, manifestava no funk, libertava lá que o cara estivesse assaltando no banco, quando estivesse lá no morro brigando por droga. Ué, lá é onde ele está dominando, ele vai manifestar para quê? Agora, quando ele chega na igreja, ou quando naquela época que a maioria de nós que andava mesmo no óleo, na unção, no jejum, na oração, que você chegava, os demônios o quê? Manifestavam, porque eles não suportam a presença da luz. Se eu e você tivemos esse chamado, já expulsamos tantos demônios, e está faltando agora, praticamente não acontece na nossa vida, eu te pergunto: será porque nós não abaixamos as armas? Tem alguém entendendo alguma coisa? Combata, vamos levantar as armas de novo, vamos combater a batalha da fé na nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa vida. Em todos os momentos, eu também preciso levantar a minha espada de novo, preciso levantar meu escudo, vestir a couraça da justiça. E olha, não tem jeito, essa guerra na reta final só vai se intensificar. Quanto mais sinais você vê, quanto mais você achar que está perto à volta de Jesus, mais o inimigo vai intensificar para tentar levar mais pessoas com ele para o lago do enxofre. A batalha de fato, ela começa assim conosco. Olha 2 Timóteo 2,3. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Gente, a Bíblia toda é recheada disso. Soldado é o quê? Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Eu vou trazer aqui o presidente da Ucrânia agora, o Zelensky. Quando o presidente dos Estados Unidos, vocês devem ter visto isso, falou com ele assim: eu vou mandar aí o helicóptero, o avião para buscar você, tirar você daí para você não morrer. Olha a frase que ele falou no meio da guerra, uma guerra que dificilmente ele tem condição de vencer. A luta, ele foi o presidente dos Estados Unidos, a luta está aqui, quer dizer, no país dele, a luta está aqui. Eu não preciso de carona para fugir, eu preciso de munição para lutar. Eita glória! Quando a guerra aperrear para nós, primeiro pensamento que faz: vou deixar a igreja, não está adiantando de nada. Não, você fala: a guerra chegou aqui, eu estou precisando é de arma, e a arma está na Bíblia. As armas não são carnais, elas são espirituais, ela está à disposição. Está na hora de dizer para Deus: a guerra é aqui, me dê armas, porque vou vencer no nome de Jesus.
choramingamos, abandonamos a igreja, entristecemos, mas esquecemos que Ele já venceu. Nós só temos que apropriar das armas e partir para cima. Quando a coisa arrochar nos sinais dos tempos, se estivermos vivos, nós não queremos carona para ir embora, nós queremos lutar, combater a fé com a fé até o último suspiro. A verdadeira igreja é essa. A verdadeira igreja não recua. A verdadeira igreja não quer desculpas. Me ofenderam, não me trataram bem, não me cumprimentaram. A igreja não sei o quê. Eu não concordo com o ar-condicionado, eu não concordo com o jeito do pastor Manel falar. Não interessa. Eu não recuo, eu não peço carona para ir embora. Está na hora de você voltar para casa, está na hora de você voltar para o campo de batalha. É no campo de batalha que o poder de Deus se manifesta em nós e através de nós. É no campo de batalha que há experiências reais. É no campo de batalha que os dons se afloram e liberta pessoas, salva pessoas, cura pessoas, transforma uma cidade. Deus te chama, deixa de ser crente, banco, e vem para a batalha, vem para a guerra, porque o mundo precisa dos soldados de Cristo, e não dos chorões da última hora. Ele diz: a luta está aqui, eu não preciso de carona, eu preciso de munição. Abre a Bíblia e a munição vai estar dentro de você. Ainda no primeiro item, estamos em guerra. Efésios 6, de 11 a 12, todo mundo conhece muito. Se não existisse a guerra espiritual, não existiria esse versículo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as armadilhas do diabo. Não é a igreja que está falando isso, é a Bíblia. Se ele já venceu o diabo e não precisasse lutar, para que ele estava mandando nós revestir? Isso aqui é Novo Testamento, isso aqui é pós-ressurreição, isso aqui é da graça. Toma coraça, coloca, meu filho, porque as ciladas continuam e a gente cai na cilada. Esse é o problema. Enfraquecemos, ficamos depressivos, mal mentalmente, enfraquecemos da igreja. Já viemos cantar louvor sem unção, já pregamos sem unção, já vivemos sem unção. Somos robocrentes. Marchamos para a igreja para cumprir o momento de culto, mas não temos batalhas em casa. Enquanto nós não batalhamos, as macumbas são feitas, os terreiros estão cheios, as pessoas estão desigrejadas. O inimigo está avançando com as suas tropas, e Deus está dizendo: abra a minha palavra que eu vou te dar munição. Somos guerreiros sim, temos que enxergar o mundo espiritual, porque ele é mais real do que esse, e esse vai passar, mas lá é eterno. Ele diz: firmes contra as ciladas do diabo. Olha o versículo 12: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, em outras versões, contra carne e sangue. Nós queremos brigar no trânsito, queremos brigar entre nós familiares, queremos brigar com os amigos, queremos brigar com as pessoas. Eu não sou diferente de você, eu também tenho minhas vulnerabilidades. Olha, quase que eu não falo. Queridos, pastor não é um super-homem, eu sou igual a vocês. Mas hoje, com Deus dessa palavra, eu estou disposto. Marquei com o Décio semana, tive um café gostoso com o Décio lá em casa semana. O Décio vai me apresentar um monte que ele vai pertinho de casa, não é isso, Décio? Está tratado? Tem que orar em monte? Não, quer dizer, porque eu cresci lá, gosto de ir lá. Pode orar em qualquer lugar, em pé, deitado, no chuveiro, amém ou não? Todo jeito. Mas eu gosto às vezes de ir para um lugar assim que não tem nada, não tem ninguém, né? E o pavio ali, fica bom. Não luta não é contra esses humanos, mas a igreja está lutando contra os humanos. Eu sei que tem gente que acha ruim eu falar um ou dois, mas olha só, até a própria igreja está lutando como humano. O que você tem visto, e eu sei que a maioria que tem assistido, é um pastor acusar a convenção acusar o pastor batendo boca com o outro falando do outro. Está assim todo dia. Eu até falei com a Daniela assim: como eles estão usando a rede social para envergonhar a igreja. Ou seja, está degladiando quem tem mais força. A nossa luta não é conosco, não é eu com você, irmão. A Bíblia diz que eu tenho que andar e procurar andar em paz com todos, que é possível. Mas eu prefiro brigar com o humano que eu vejo e ser derrotado por aquele que eu não vejo.
Mas se a guerra é da fé, a fé é aquilo que eu não enxergo, que eu não vejo, mas eu tenho certeza que existe. Ore na sua casa diferente, eu vou orar na minha. Ore no seu trabalho diferente, ore nas suas coisas diferentes. Tenta lembrar, poxa, eu não estou nem lendo a Bíblia direito, eu não estou nem orando mesmo. É verdade, pastor, minhas armas estão todas abaixadas. Aí o dardo inflamado chega mais rápido. E assim a sua luta é contra principados e potestades, dominadores desse sistema mundial em trevas. Aqui ele está falando da terra. Coisa mais linda, eu nunca tinha percebi hoje. Ele separa aqui a terra e o que é espiritual. Esse primeiro momento ele fala, dominadores do sistema mundial. Eu não sei se vocês repararam, mas no dia que iniciou a guerra, os jornais americanos e outros países, aí no Brasil a Globo e outros, se você pesquisar na internet e ler embaixo dos bom dias, dos primeiros, eles colocam assim, escrito lá, hoje inicia-se o quê? Quem viu? Ninguém? O que está prometido que vai vir? Hoje começa a nova ordem mundial. Por que escreveriam isso? Porque teve repórter que falou, bom dia, hoje começa a nova ordem mundial. Que para todo mundo era uma balela, era uma coisa sem existência. Então ele está dizendo, dominadores desse sistema mundial em trevas. Depois ele fala o espiritual, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Então você tem a briga na região celestial contra nós, a espiritual, e eles têm pessoas, humanos, que dominam o sistema mundial, e que nós não acreditávamos nisso. Querido, aquele desenho dos Simpsons, eu não vejo o desenho, mas todo mundo deve saber o que os Simpsons revelam, lá o trem acontece. Aquilo não pode ser de Deus. Não, mas Deus usou até uma mula, usou, mas não fala que usou os Simpsons na Bíblia. Gente, aquele trem não tem lógica. Até o colar, a roupa da vice-presidente dos Estados Unidos, há 12 anos atrás, está lá no desenho animado. Sabe o que rolou essa semana, o cara achou? Acho que 8 ou 9 anos atrás, a guerra que está tendo hoje da Ucrânia com a Rússia, um soldado com o símbolo da Rússia e o outro da Ucrânia, começando a guerra. Aí eu falei, vou desligar esse negócio, parar de ler. Antes de eu parar de ler, saiu lá assim, maio de 2022, a bomba atômica explodiu. Eu falei, você vai errar, você vai errar, você vai errar. Dominadores, pessoas que parecem que já conspiram, que já entendem algumas coisas que estão autorizadas. Então, quer dizer, eu preciso abrir a mente, eu preciso parar de ter a mente aqui nesse ambiente, a mente em ganhar 1 ou 2, eu preciso abrir para abençoar, seja quem for que estiver naquele bendito governo. Eu não posso abençoar os atos, mas eu não posso jogar contra, eu não posso amaldiçoar aquele que tem o domínio das leis, por mais sujos que sejam. Você não pode amaldiçoar o seu marido, você não pode amaldiçoar a sua esposa, não dá para amaldiçoar o seu patrão. Lá Deus está te dando o seu ganha-pão, e você começa a amaldiçoar o dono da empresa, a empresa quebra. E você ainda acha poderoso, basta o crente falar que fecha. 6 meses entregando currículo bobão. Depois Deus fala que está vendo, você fechou o negócio. Eu fico pensando essas asneiras, porque nós, igreja, não abrimos a mente para uma visão maior de batalha espiritual. Efésios 6 nos conta que tem um mundo invisível, que nós já sabemos, ao nosso redor, mais real do que esse. A palavra grega, nesse versículo, traduzida para luta, originalmente ela é usada para combates que faziam parte dos jogos gregos. Eram jogos extremos, morriam lá dentro. A palavra é combate, ressalta o imediatismo e a proximidade do conflito e o esforço de energia. Queridos, quer mudar a nossa vida? Eu e você, vamos acordar. Ainda estamos em guerra. Ainda estamos em guerra. Tem um cara chamado Lutzer. Ele escreveu assim, eu achei muito interessante. Estamos em uma guerra. Não podemos pleitear o passivismo. Não podemos fugir das balas, entre aspas. Não podemos esconder das bombas, entre aspas. Não podemos solicitar licença médica. Ele quer dizer, o crente não tem férias da guerra espiritual. Há 2 lados nessa batalha cósmica de todas as eras. O inimigo é Satanás, o campo de batalha é a nossa mente, e a questão é a nossa caminhada cristã. Nós não vivemos em um mundo neutro. O verdadeiro Filho de Deus não é neutro. Ele precisa tomar uma posição. Ele é melhor ser crente
É melhor ser quente ou frio, porque morno será vomitado. Então na batalha não tem já, eu sou amiguinho de fulano, eu sou amiguinho dessa religião, eu não acho, eu quero é ter paz, eu vou lá, não sei o quê. Não, ele está dizendo que existem forças hostis em operação, um ser maligno que se opõe a Deus e ao ser humano. Não tem como fugir disso. Estamos em guerra e devemos nos comportar como quem está em guerra. Levante todo dia e tenha atenção, levante todo dia, enxergue as coisas de forma espiritual, tenha a guerra espiritual, tenha a oração, tenha a Bíblia, tenha a fala, a liberação da palavra. Amém, queridos? Fale comigo, ainda estamos em guerra. Ainda estamos em guerra. Segunda coisa, queridos, além de estar em guerra, Paulo fala que nós estamos em uma corrida. Ele diz, completei a corrida. Vida de filho de Deus não é brincadeira, não é para qualquer um, não. Você tem que guerrear e ao mesmo tempo você tem que correr para o alvo, espiritualmente falando. Você não pode retroagir. Quem pega no arado não olha para trás, lembra disso ou não? Deus fala que não está naquele que retroage, naquele que para. Então eu estou guerreando, lutando, e ao mesmo tempo eu tenho que correr, eu tenho que avançar, eu tenho que olhar para frente, deixando as coisas que para trás ficam. Tem alguém entendendo aqui, irmão? Vida de filho de Deus não é para fraco, não é para qualquer um. Mas Deus pega qualquer um como eu e você e fortalece para vencer. Isso é que é gostoso. Mas é um desafio. Eu tenho que lutar e eu tenho que correr. Ele diz, estamos em uma corrida. Ele diz, completei a corrida. Ou seja, o desafio é estreito. Estamos em guerra e estamos numa corrida. Por isso que tanta gente está indo embora. Por isso tanta gente está voltando para outras religiões. Tanta gente tem para casa porque não abriu a mente para entender isso. Tem que lutar e tem que correr. A Bíblia diz que o joio sempre estaria no meio do trigo, e que Deus, o anjo não poderia separar para não tirar o joio junto com o trigo, mas que no final o anjo vai vir e vai separar o trigo para o celeiro e o joio para queimar. Então no meio da igreja você vai encontrar pessoas do mal, você vai encontrar pessoas que são plantadas para nos destruir, vai encontrar falsos pastores que querem que nós vamos embora. Se um dia eu não estiver mais aqui e subir um falso pastor, você tem que se levantar e dizer, em nome de Jesus, cai fora. Amém ou não? E se você estiver na guerra e ele for falso mesmo, irmão, vai manifestar, vai aparecer, ou ele vai embora. Assim é na sua casa. Você acha que não tem inveja dentro da igreja? Na sua família, nos seus amigos? Mas quando você está espiritual, você lembra quando a gente era mais espiritual? Você entrava num lugar assim e sentia um arrepio diferente, não era? Aí você falava para essa pessoa, não está, é ou não é verdade? Muitos da gente via os demônios, via o que ia acontecer. Cara, nós estamos precisando voltar a isso o tempo todo. Já pensou, você chegou na fila do banco grande, você está cansado, aí você dá aquela olhada espiritual, fala, ixi, está todo mundo possesso, cai, tu! Aí você passa e paga a conta e vai embora. Não é para isso, tá? Brincadeira. Mas você, em todo momento, tem a unção para colocar. Ser guerreiro, o guerreiro ouve, ele enxerga e Deus revela para ele. É diferente, sabe? Vamos falar, em vez de falar de batalha, as pessoas estão falando de batalha para ficar bilionário. É ou não é verdade? Agora tem a batalha do ecocentrismo. Se chega de helicóptero nos cultos, chega de Ferrari nos cultos, e você pode tudo, e você é forte, você consegue, e você não sei o que. Agora que eles estão apanhando, eles estão pondo Jesus de vez em quando lá. Mas a verdade é que está crescendo dentro da igreja a vontade de sozinho eu dou conta, de sozinho eu consigo. A Bíblia diz que tudo que eu tenho vem do alto, tudo que é bom vem do alto, e nada que temos que não vem do alto não é de Deus. Hebreus 12:1 diz assim, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, vamos desembaraçar de tudo que nos atrapalha. O que ele está falando aqui, irmão? A corrida. Se você correr embaraçado no cadastro, o que vai acontecer? Se você correr com alguém te puxando para trás, vai dar certo? Não vai dar certo. Então está dizendo, olha, sua corrida está lenta, sua corrida está longe, sua corrida está em outro caminho. Por quê? Algo está te embaraçando, algo está te prendendo, uma dor, uma mágoa, palavras torpes, falta de fé, falta de presença, falta de busca,
frieza espiritual, tudo isso nos prende. Ele diz: desembaraça de tudo isso e do pecado que te envolve, e corra com perseverança a corrida que está proposta. Ele testifica o que Paulo fala a Timóteo. Não adianta, gente, nós estamos na guerra e na corrida rumo ao alvo, rumo a Jesus Cristo e a salvação, ao prêmio da glória de Deus para nós. Ei, esquenta o tamborim, meu irmão, balance esse esqueleto velho aí, balance essa alma, esse espírito, e fala: está na hora de eu voltar. Chega lá de fora da sua casa hoje, pega a espada com fé, levanta, e aí você está meio frio espiritual, toma cuidado para você não falar Thundercat, cuidado. Pega a espada e fala: em nome de Jesus. Não vai falar Gleisco também não. Em nome, quem é da minha época riu porque sabe o que nós estamos falando. Os novatos não sabem. Em nome de Jesus, eu volto para a batalha espiritual. Irmão, vou te dar uma notícia ruim. Os primeiros 30 dias é possível que a sua vida piore fortemente. Eu vou te dar essa notícia, vou ser muito sincero com você, viu? Mas você vai lembrar disso e vai falar: o pastor disse que ia piorar mesmo. É isso mesmo. Vai estar piorando, mas vai ficar bom. Aí no 8º dia você manda uma mensagem: pastor, mas é ruim desse jeito mesmo? Eu estou querendo sair do fronte. Aí eu falo: não, irmão, fica firme aí, pega a espada. Quer que nós vá aí guerrear? Então nós vai. E aí nós chamamos uns os outros e vamos para frente, vamos para a dor. E a sua casa começa a melhorar daqui uns dias. E depois começa a melhorar as coisas. Depois vem de novo outra luta. E depois você lembra: opa, casca fora daqui. Aí começa a pôr a mão nas pessoas, elas são libertas. Você começa a ver pessoas serem curadas. E você começa a se sentir dentro da obra de Deus. Uma coisa é sentir ser crente participando de uma placa, a outra coisa é ter o sabor de deitar e dizer: hoje Deus me usou poderosamente. Experimente, tente, vem com a gente, cresça, avance. Está na hora de despertar, largar de ser menino crente. Amém ou não? Então ele diz: e corramos com perseverança essa carreira. 1 Coríntios 9, 24, vê que eu estou trazendo você na Bíblia. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi vós de tal maneira que o alcanceis. Na minha simples visão, quando Paulo usa a analogia de que só um ganha aquela corrida, mas a corrida de Cristo não é só um, ele está dizendo que é individual. O que eu correr, mesmo sendo seu pastor, não garante o fim da minha corrida. O que você correr, mesmo eu sendo seu pastor, não garante a mim. Então está dizendo: na corrida humana aqui, só um ganha. Lá muitos de nós vamos ganhar, sim ou não? Mas é irmão, começa a dar no queixo do inimigo. Não é provocar ele, não é chamar ele para a briga, não é colocar ele no lugar dele que Jesus já colocou. Amém ou não? Já prestou atenção que lá no final ele fala que nós vamos pisar na cabeça do inimigo? Vou colocar ele debaixo dos seus pés. O que a igreja perdeu é porque a igreja quis colocar ele debaixo dos pés. Mas se eu não estiver errado, o que a Bíblia diz é que eu colocarei ele debaixo dos vossos pés. Tudo tem o seu tempo. Nós ainda estamos no tempo de guerra e no tempo da corrida, mas vai chegar o dia em que Cristo colocará Satanás debaixo dos nossos pés. Você sabe por que ele vai ficar debaixo do nosso pé? Porque em cima do nosso pé vai ter um pé de latão reluzente, aleluia, o de Jesus. Agora não é hora de pôr debaixo do nosso pé, agora é hora de vitória, é hora de derrubada, é hora de guerra, o tempo todo. A mente nossa precisa voltar para isso. Não é ser radical nisso, não é só ver isso, mas entender isso. Essa corrida tem um propósito eterno, que é o chamado de Cristo. Terceira e última coisa. Então, primeiro ele diz que nós estamos em guerra. Paulo fala: tem que guerrear. Segundo, Paulo fala: guerreando você tem que correr. É mole um negócio desse? Correr e guerrear? Aí você está correndo, ele tenta te impedir de chegar lá. Eu entendo o que Paulo fala. E você guerreia, tira da frente e vai. Daí a pouco aparece outro, aí você derruba de novo. Aparece outro problema, você derruba de novo. E assim nós estamos correndo. Aí ele fala: guerra, correria. Aí ele fala: você está guerreando, você está correndo. Mas a terceira coisa é proteger e guardar. Fala comigo: proteger e guardar. Imagina, irmão, você está na guerra o tempo todo, correndo, e ele te dá um cesto de ovo cheio e fala: não pode cair. A vida de nós, a nossa vida não é fácil espiritual, não.
É fácil para quem acomoda, para quem quer só cultinho, para quem quer só tranquilidade. O que ele está mandando? Ele diz: perseverei na fé. Não adianta lutar, não adianta correr, se eu não guardar a minha fé. Amém ou não? Ele diz: guardei o depósito da minha fé. Guardar é o que, irmão? Perseverar guardando é estar comigo, estar dentro de mim, estar protegido. Você acha que o diabo quer tirar de quê? De nós. Ele quer tirar a fé, porque o caminho para atingir a alma é a fé. Porque enquanto eu tenho fé, eu tenho o escudo da fé, os anjos acampam ao meu redor. Enquanto eu tenho a fé, eu luto contra aquilo que eu não vejo, mas eu tenho as vitórias que Deus permite que eu veja. Ele quer tirar a fé, irmão. Então eu brigo, eu luto, eu corro e eu guardo a fé. A fé precisa ser intocável, inabalável. Ela precisa ser provada como ouro no fogo mais quente, diz a Bíblia. A fé é o segredo de acompanhar, chegar um dia e ver Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O diabo quer tirar a fé, porque sem fé eu sou desegrejado, sem fé eu volto para outra religião, sem fé eu sou frio, sem fé eu não tenho utilidade, sem fé eu acabo não crendo, eu pronuncio o nome de quem eu não creio mais. Está na hora de falar fé, levanta e anda, fé, porque eu vou te guardar lá dentro com todas as minhas forças. Ele diz: estamos protegendo e guardando, perseverem na fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção daquilo que eu não vejo. Guerra espiritual, inimigo. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os busca. Então o que você tem que guardar? A fé. Proteger a sua fé. Nada desse mundo que está entristecendo a gente, nada que está no meio nosso entristecendo a gente, pode abalar a sua fé. Irmão, não existe nada para medir fé, mas cada um sabe como está a sua fé. Eu não estou falando da fé simples que todo mundo nasce, estou falando da fé sobrenatural, a fé que nos vai levar a ver Deus. 1 Timóteo 6, de 20 a 21. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, porquanto é necessário que aquele que se apresenta a Deus creia que Ele existe. Qual é o tesouro que ele está falando para Paulo? Para Timóteo? A fé, ué. Não tem outra lógica. Ele está falando: guarda o tesouro, porque você precisa crer que Deus existe. O que é que me leva a crer que Deus existe? A fé. Pegou, irmãos? Paulo guarda, tranca, Timóteo, solda isso aí, entendeu? De fato precisa dessa fé. E ele fala: guarda o bom tesouro. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Olha o que ele fala que pode roubar a fé: evita conversas inúteis e profanas. Ninguém vai falar fala a Deus, não? Lembrou de você mesmo ou de alguém? 3 metros de língua? Não pode encontrar um crente que já está contando tudo, fofocando, reclamando, plantando discórdia. E você está ouvindo? Vai infectar. Pior do que Covid. Eu gosto, vocês dois participam. Ele diz: olha o que pode tirar sua fé: conversas inúteis e profanas, assim como elucubrações. Olha o que está escrito na minha versão. Qual que está escrito na outra? Oposições da falsa ciência, né? Ele fala: elucubrações sem fundamento, que muitos chamam de saber. Ora, alguns professam tal conhecimento que se desviaram da fé. É o que eu falo tanto de ponto. Ô crente, pelo amor de Deus, para de perder tempo para saber o que é aquilo que João viu em Apocalipse. Por que Apocalipse não sei o quê? Se Adão tinha um umbigo, se Eva fazia as unhas, que é isso de Melquisedeque? Irmão, eu sei que o conhecimento é bom, mas tem coisa que ninguém explica. Tem coisa na Bíblia que só vai descobrir o dia que acontecer, irmão. Mas o povo não quer saber do que salva, do que dá poder. Eles querem saber do que não tem explicação, irmão. Aí onde o inimigo está agindo? Pessoas da internet dando explicação para o que não tem. Amém, igreja? O que não tem explicação, não tem. E ele está falando é isso aqui, ó. Chega a desviar da fé, porque acaba ouvindo o que não é verdade e acaba acreditando.
E agora o outro cristianismo está soltando as meninas, soltando os pastores, para aparecer com a gente, e falando da nossa Bíblia, falando dos livros que nós tiramos, que nós não tiramos. Você está ouvindo isso ou não? E pessoas estão dando ouvido, mas eu não estou criticando, eu preciso falar, eu preciso te alertar, irmão, não me arrependo disso. Mesmo que algumas caras me olhem diferente, eu não vou me arrepender da verdade. Cuidado, irmão, nós não tiramos livros nenhum, nós não mudamos nada, irmão, e eu não vou bajular aquilo que não é de Jesus, mesmo que carregue o nome de Jesus na placa. Eu tenho um compromisso com Deus, além dos humanos. Chega! Porque você vai afugentar, como se antigamente o povo pregava a verdade e aí não afugentava, o povo convertia de verdade. Hoje começou a passar a mãozinha, porque é tudo psicológico, é tudo não sei o quê, vem com cuidado, aí eles vêm, parece que aceitou Jesus e vão embora, porque não aceitou. Ele diz para não dar vida para essas elucubrações. Paulo fala em outro lugar da Bíblia, que eu não lembro, assim, não fique discutindo as questões da palavra, da lei, vá para frente, vá pregar o evangelho, ele fala. Mas tem uma coisa gostosa, nós não estamos sozinhos na missão de guardar a fé, amém ou não? Fala assim, eu não estou sozinho nessa luta, nessa caminhada de guardar a fé. 2 Timóteo 1,14 fala isso. Guarde o bom tesouro que é a fé, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, amém ou não, queridos? É possível, irmão, guerrear, correr e guardar a fé, porque não estamos sozinhos. Quase encerrando Judas, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar vocês à guerra, à batalha, dedicadamente. E pelo que é a batalha que Judas está falando aqui? Pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Bíblia de capa a capa. Guerrear, guardar a fé, o bom tesouro é a fé, foi entregue aos santos. Quem é santos aqui? Meu Deus. A Bíblia fala: sede santos porque eu sou santo. E ele diz que ele nos santifica, não é por nós, ele nos santifica. Amém? Vou voltar mais duas frases do presidente, se você me permite. Olha o que ele diz: quando nos atacarem, ele mandando um recado para os russos, antes de começar a guerra, quando falou que ia invadir, ele falou assim: quando vocês nos atacarem, vocês verão os nossos rostos, mas não verão as nossas costas. Nossa, que é demais. O que ele está falando? Nós não vamos fugir, nós não vamos dar as costas. É assim que é o inimigo da nossa alma, arrepiado, às vezes tremendo, às vezes a batalha parece que é a última. Ele vai ver a nossa face, e na nossa face ele vai ver o brilho de Cristo. É isso, crentes, que coisa boa. Não dê as costas. A Bíblia não diz que nós fugimos, ela diz que o inimigo virá por um caminho e fugirá por 7 caminhos, aleluia. Mantenha a fé, guarda a sua carreira, corre, luta e mostra a cara para o inimigo, porque ele não vai ver nós, mas vai ver o brilho do Espírito Santo que habita em nós. A última frase dele que eu quero usar, e vou parafrasear ela, se você me permitir, para a nossa realidade. Ele diz assim nessa guerra, eu estou falando de guerra, eu estou trazendo a realidade de uma guerra. Ele vai falar para a Europa, né, que falou que ia ajudar e largou ele ali. Então ele fala para a Europa, o presidente Zelensky: provém que vocês estão conosco, provém que vocês não vão nos abandonar, porém provém que vocês são realmente europeus, quer dizer, realmente dos nossos, e então a vida vencerá a morte e a luz vencerá as trevas. Não convertido, hein? Tem gente crente dando as costas. Ele falou: vocês são dos nossos, então nós vamos vencer, a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer as trevas. Vou parafrasear aqui para nós, vou chamar vocês e quem estiver ouvindo que for de Deus. Trigo da casa de Deus, essa frase é minha, tá? Trigo da casa de Deus, escolhidos de Deus, nascidos de novo, justificados,
os que vão perseverar até o fim, os que vão manter posição até o fim. Cadê eles? De novo, hein? Trigo da casa de Deus, é para quem eu quero falar. Escolhidos de Deus, nascidos de novo, justificados, os que vão perseverar até o fim, os que vão manter posição. Cadê? Levanta a mão. Então, para vocês, provém que vocês estejam conosco e nós com vocês. Estou parafraseando o que o cara falou, trazendo para a nossa realidade. Ou seja, quando a porca apertar mesmo, que a corda esticar, você não vai fugir, nem eu. O amém diminuiu nessa hora que a corda esticou. Vocês repararam? Sumiu, arrebatou. Quando a corda esticar, quando a espada aparecer, quando não puder comprar, eu não vou deixar vocês, e vocês não vão deixar eu. Provém que vocês não vão nos abandonar, provém que vocês são realmente filhos de Deus, e então teremos a vida que venceu a morte, e teremos em nós a luz que vencerá as trevas por toda a eternidade. Amém! Vale a pena guerrear, porque o nosso general é Cristo, o Senhor dos exércitos é o nosso Deus, e Ele nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Continue lutando, continue correndo, continue guardando a fé, porque a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Não tem perigo de derrota se a gente levantar a espada. Não tem. Que nós estejamos atentos, queridos, aos inimigos internos e externos. Os dois são perigosos, que lutam para roubar a nossa fé. A nossa grande expectativa seja que Deus olhe para nós no último dia e encontre em nós homens, mulheres e jovens dispostos a lutar contra nossa natureza humana, contra o pecado, contra o mundo perdido, contra os espíritos malignos. E essa luta em favor não de nós, mas da fé e do plano e propósito eterno de Deus para a humanidade. Isso é ser um guerreiro. Amém, querido?